que desee ser vientre de alquiler? El vientre de alquiler es que tiene algún tipo de enfermedad que no puedan llevar un embarazo. Y también últimamente se ha visto mucho este tipo de técnicas en parejas homosexuales. Y en el caso, usted como médico, como especialista, ¿se están haciendo, con qué frecuencia se está haciendo en este país? Porque muchas personas ni siquiera habían oído hablar del tema. Y es un tema que aquí todavía no se ha desarrollado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Qué tan frecuente es? Fuera del país es muy frecuente la realización de esta técnica de reproducción asistida. Aquí en el país no es muy frecuente. Ya como tú dices, no hay ninguna ley que regule este tipo de procedimientos. Ok, licenciado López, vámonos ahora a la parte legal. ¿Qué nos puede decir sobre el aspecto legal de este proceso de alquilar un vientre? Hay muchas parejas que nos escriben a respuestas.com que tienen deseos de tener un hijo, pero no pueden, pero quieren que el hijo sea biológico, vamos a decirlo así. Y la ventaja de este tipo de procedimiento es que el embrión se hace con las células de la pareja, o sea que realmente de alguna manera ese hijo es un hijo, vamos a decir que de ellos. ¿Qué sucedería? ¿Cuáles serían los pasos que tendría que hacer una pareja aquí en República Dominicana para poder hacer este proceso y que puedan declarar a su hijo y no haya ningún tipo de implicación legal? Bien, en nuestro país hay varias inquietudes, desde luego, porque fuera de acá, como ocurre en Estados Unidos, en la India y en otras jurisdicciones, es permitido, se genera esa inquietud. Pero lamentablemente en nuestro país existen impedimentos que no permiten una situación contractual válida en este sentido. Es razón de un principio fundamental, y es que el cuerpo humano no puede ser objeto de comercialización o negocio jurídico. Y en este sentido tenemos informaciones de que el Consejo Nacional de Bioética, el CONABIO, creo que ya se ha pronunciado al respecto con una opinión de que desde el punto de vista bioético no es posible realizar este tipo de prácticas en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podemos tener la legislación de espalda a la realidad. En la práctica tenemos informaciones de que en República Dominicana se están haciendo este tipo de procedimientos. De manera pues que lo interesante sería que el Congreso Nacional, a través de un estudio sociológico, bioético, jurídico, pueda establecer condiciones en las que se pudieran realizar este tipo de actuaciones. Exacto, porque que por el momento no es permitido. Hay casos inclusive de familiares que saben que si, por ejemplo, mi hermana, vamos a poner el ejemplo, mi hermana no puede tener un hijo, yo tengo mi útero disponible, yo le presto mi útero para que ella y su pareja puedan albergar su bebé en mi útero, pero en ese caso no estamos haciendo ningún tipo de negociación. Es, vamos a decir, es una situación de que yo como familia le estoy ayudando. También en este caso sería ilegal en este país. Excelente ejemplo, porque de ahí se deducen varias situaciones que no obstante no sean jurídicas, son interesantes analizar, porque frente a usted, y así estábamos conversando con el doctor Montes de Oca, frente a usted, ¿qué sería la criatura? ¿Un hijo o su sobrino? Son temas que dificultan desde todo punto de vista, por eso debe de haber una regulación que explique en cuáles condiciones, con cuáles parámetros es posible llegar a esta solución, porque entre la familia permitir este tipo de situaciones de vientres de alquiler podrían traer situaciones enojosas, porque desde el punto de vista legal, para la legislación dominicana, la que tiene el derecho a reconocer el hijo y a exigir la partida de nacimiento es la que alumbra al niño, no la madre biológica. O sea que hay una multiplicidad de factores que inciden en este tema. No, y que realmente es importante analizar que hay países donde sí es legal y es muy frecuente. En el caso de Estados Unidos son pioneros en esta práctica de vientres de alquiler, y hay también otros países que lo tienen como una práctica normal, y hay mujeres que se dedican a eso, y no son mujeres que tienen situaciones económicas de que necesitan dinero, sino que son personas, según lo que estuvimos investigando, que tienen un problema, tuvieron una familia con un problema de fertilidad y quieren ayudar a familias que tienen esa situación. O sea que realmente son casos interesantes de analizar. Pero doctor Montes de Oca, quisiéramos que usted nos diga
¿cuáles son las condiciones de salud que debe tener una madre que vaya a prestar su vientre para esto? Porque hay muchas mujeres que no saben que no todas pueden ser candidatas. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, lo primero es que a la mujer que va a servir como vientre de alquiler hay que hacer una serie de analíticas, tanto analíticas antiinfecciosas, ver que no haya ningún tipo de patología en ella que pudiese alterar lo que es un embarazo y que esté completamente sana la mujer. En el caso de las parejas que por alguna razón quieren hacerlo en países donde sí está aprobado, como en Estados Unidos y como habíamos hablado también de otros países del primer mundo, ¿cómo podrían hacer el procedimiento para que puedan después tener la parte legal aquí en República Dominicana? Porque aunque el bebé nazca en Estados Unidos y puedan hacer el procedimiento allá, me imagino que aquí van a tener una implicación legal. Desde el punto de vista jurídico, qué bueno que trae el tema a colación, lo que habría que hacer es que el niño obtenga su partida de nacimiento fuera del país, haciendo acopio de la legislación correspondiente donde se practica el procedimiento. Y una vez obtenida esa partida de nacimiento, entonces la misma, si se decide optar por la nacionalidad dominicana, por el vínculo de consanguinidad, es decir, por ser hijos de padres dominicanos, entonces habría que registrar esa partida de nacimiento en la Junta Central Electoral y ahí no habría mayores inconvenientes. Excelente. Y ya para irnos, doctor Montes de Oca, ¿qué usted le puede recomendar a esas parejas que tienen mucho tiempo buscando, le hablo de años, quizás 2 o 3 años, buscando un bebé y no lo consiguen y tienen muchas dudas, han ido a expertos de fertilidad, se lo digo porque no escriben mucho con esos casos? ¿Qué usted le puede decir para darle un poquito de tranquilidad o que puedan tener alguna alternativa para poder resolver su situación? Lo más importante a las parejas que tienen algún tipo de problema reproductivo es que se acerquen a un especialista, ya que con la mujer, al pasar de los años, la calidad de los ovocitos, de los ovarios empieza a disminuir y va a ser más difícil poder conseguir un embarazo. Actualmente hay muchísimas técnicas que pueden contar para poder buscar un embarazo, tanto con sus óvulos como con óvulos y esperma de su esposa. Y antes de irnos, no me puedo ir sin hacerle esa pregunta, doctor Montes de Oca. ¿Cuál es la edad óptima para una mujer salir embarazada? Porque sabemos que por la misma preparación académica y un sinnúmero de factores, la mujer está dejando la maternidad un poquito más tarde. Pero ¿cuál es la edad recomendable y hasta qué edad ya debemos estar pensando en salir embarazadas? La calidad de los ovarios de la mujer va a tener una respuesta en cantidad y en calidad que empieza a disminuir a los 35 años de edad. Ya a partir de los 40 años de edad es en caída libre que va a haber una disminución de esta capacidad. Entonces la mujer debe buscar un embarazo antes de los 40 años de edad. Excelentes aportes, ha sido un honor poder contar con ustedes, doctor Alexander Montes de Oca y licenciado Jorge López Hilario. Muchísimas gracias por haber venido, apreciamos mucho su tiempo. Gracias a ustedes. Los vientres de alquiler o maternidad subrogada se trata de una situación que plantea muchos debates éticos, religiosos, psicológicos, biológicos y jurídicos, razones que hacen que este se prohíba en la mayoría de los lugares del mundo, aunque en algunos países como Estados Unidos, Bélgica y Ucrania sí se acepta legalmente. En cualquier caso, la situación legal del vientre de alquiler en el mundo es muy difícil y todavía representa un sueño para muchas familias que por razones diversas no pueden concebir un embarazo. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendar. Bueno, eso para tener una idea de cuál es la discusión que ya se está realizando en Centroamérica sobre lo que sería la gestación subrogada o o que a gente conhece como barriga de aluguel. Bueno, lo que se recomienda, por lo menos desde el punto de vista ético, es que la gestante debe tomar la decisión, debe ejercer su autonomía de una forma libre y también debe estar bastante informada sobre la cuestión. Existen algunos criterios de la exclusión, por ejemplo, de la gestante, como el caso, por ejemplo, de si se demuestra que hay una inestabilidad psicológica por parte de la mujer. También, por ejemplo, el caso de adicciones a cualquier tipo de drogas, algún tipo de trastornos psíquicos, sería bipolaridad, esquizofrenia, o cuando se detecta alguna incapacidad de poder afrontar, por ejemplo, la separación
con el recién nacido. Entonces, todos estos casos, por ejemplo, son criterios de exclusión de la gestante. O sea, las personas que tienen las mujeres que tienen estas características probablemente no van a poder realizar o ser parte de la gestación subrogada. Entonces, estos son los criterios que se utilizan en caso de maternidad subrogada. Bueno, hay algunas posturas a favor y en contra la gestación subrogada. Tenemos la postura conservadora, por ejemplo, que no está de acuerdo. De esto habla, por ejemplo, principalmente sobre las consecuencias sociales que puede acarrear, por ejemplo, la gestación subrogada. Y entre esos defensores de esta postura conservadora tenemos a León Kass, que defiende más hacia una postura religiosa, y la postura liberal se enfoca más hacia una decisión de los individuos y también en la libertad reproductiva y en el proyecto individual de cada pareja. La postura liberal también defiende que el acceso a las nuevas técnicas de reproducción debe ser de una forma justa. Y también hay que mencionar que la postura liberal va a defender la autonomía de la mujer y el derecho a la elección. Entre los que defienden esta postura tenemos a John Harris, que dice que las técnicas de reproducción artificial tienen que ser utilizadas, y en el caso de la gestación subrogada también no habría ningún problema en ese sentido. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Así como les estaba diciendo, en Paraguay nosotros estamos sin un marco legal sobre este tema. No hay ninguna ley, ninguna regulación sobre esto. Sí hubo un caso de una pareja peruana que no podría tener hijo y contrató a una niña paraguaya para hacer la gestación subrogada, pero como acá no hay legislación, entonces la justicia paraguaya salió a favor de la mujer, ¿verdad?, en contra de esta pareja peruana, que la mujer incluso después se arrepintió de haber hecho y la pareja reclamó ante la justicia. Pero como no hay ninguna ley, entonces la justicia falló a favor de la mujer. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna dúvida, para a gente passar sobre o outro aspecto, que seria a questão do aborto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, vamos a dar una pausa de 2 minutos para luego retomar con el tema del aborto, porque tenemos que hablar todavía de la cuestión del tema de persona humana y la dignidad humana. ¿Okay? Entonces, 2 minutitos para poder tomar agua y después volver.
Pessoal, voltamos para a nossa aula. Eu acho que tem pessoas aí que não estão prestando atenção na aula. Que eu falei que íamos dar uma pausa de 2 minutos para poder tomar uma aguinha, depois voltar, porque temos muito tema ainda para... Então, tem aí alunos que ficam perguntando coisas. Tá. Não, mas incomoda um pouco isso, porque tem alunos que estão prestando atenção, né? Eu sei disso, e tem alunos que não estão prestando atenção, e aí ficam, não sei. Deixa para lá, levamos a... Bueno. E tem alunos que chegam tarde também, né? Essa é outra questão. Tem aluno que chega tarde, tem aluno que não presta atenção, então... Mas tudo bem. Bueno. Vamos a analizar los aspectos éticos del aborto. Y aquí sí tenemos muchas cosas que decir. Siguiendo con la unidad 2, esta es una institución que yo ya había hablado en una de las clases, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es la principal institución a nivel mundial para el control de la natalidad, políticas de planificación familiar. Y cuando se habla control de natalidad, planificación familiar, de una u otra forma se está hablando de la posibilidad de aborto. Y el aborto es una política que se impuso a nivel internacional a los países a través de este Plan de Acción Poblacional Mundial que fue realizado en la Conferencia de Bucarest de 1974. Tá? Então, sobre o aborto, a gente pode pegar do ponto de vista que você quer para a gente analisar. Agora, o que a gente pode fazer na aula de bioética? Quando você não tem muito tempo para analisar, o que a gente pode fazer é trazer todas, ou pelo menos a maioria das questões, e colocar aqui na mesa. E cada um pega o ponto de vista que mais acha que é correto para poder aplicar isso depois. Eu não vou me colocar aqui, por exemplo, como a favor ou contra do aborto, tá? Eu acho que primeiro, para se posicionar, a gente precisa analisar todos os elementos. Tá? Então, essa é a intenção, trazer um pouco acá todo, ou por lo menos a maioria. É impossível trazer todos os elementos para análise, e uma vez que a gente tenha, ter mais ou menos um panorama geral sobre o assunto. Para começar essa aula sobre aborto, eu trouxe aqui uma entrevista com o Dr. Drauzio Varela, que é um doutor um pouco polêmico, mas eu acho assim, que tirando a polêmica de lado, eu acho que o que ele fala nessa entrevista é válido para o que nós queremos fazer aqui na aula de bioética, que é analisar um pouco essa questão do que seria o aborto. Então, vamos ver o que diz o Dr. Drauzio. Você é a favor ou contra o aborto? Sou contra, lógico. Mais contra do que eu são as mulheres que fazem aborto. Elas são contra. Você imagina o seguinte: a gravidez provoca uma alteração hormonal imediata na mulher. Desde o instante que o óvulo chegou no útero, já o meio, o ambiente hormonal não é o mesmo mais. E a função biológica dessa mudança do ambiente hormonal, que é preparar a mulher para aguentar a gravidez. Pô, gravidez, eu imagino que não seja fácil. Imagina, cresce uma coisa na tua barriga que, enfim, empurra o coração para cima, desloca o pulmão, você fica retém líquido, enfim, uma série de alterações, né? Não é fácil. Por que a mulher aguenta? Aguenta as dores do parto depois. Homens não aguentariam isso de jeito nenhum. Elas aguentam porque elas estão, o cérebro está inundado de hormônios e isso as prepara para aquele momento do estresse do trabalho de parto. Agora,
A mulher grávida interromper a gravidez é porque ela tem um motivo muito forte para isso. E esse motivo muito forte vai fazer com que ela interrompa a gravidez mesmo, em qualquer circunstância. Então, se você diz, eu sou contra o aborto, tudo bem, mas por questões religiosas, por quê? Você diz, não, porque a vida começa quando acontece a fecundação. Tudo bem. Você, como católico, como evangélico, pode pensar assim. Há outros que não pensam assim. Por exemplo, os judeus. Para os judeus, a vida começa quando a criança nasce. Estão errados, já tinha vida dentro do útero. Eles não consideram. Eles acham que a vida começa quando a criança nasce. Percebe a diferença? Então você não pode, o que eu sou contra é você impor aos outros critérios seus como se fossem a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. É impor aos outros princípios seus que você considera emanados da vontade divina. Onde está escrito isso? Você tem pessoas que interpretam a vontade divina e que fazem questão, então, de impor essa verdade, que eles consideram verdade, para a sociedade inteira. Está errado. Está errado, sabe por quê? Porque essas meninas vão fazer abortos em condições inseguras e vão morrer. E quais são as que vão morrer? As que vão morrer são basicamente as pobres e as negras pobres, que vão fazer abortos em condições inseguras, porque a menina de classe média faz com médicos, em condições não ideais, mas pelo menos razoáveis. Né? O aborto no Brasil, na verdade, é livre, desde que você tenha dinheiro para pagar por ele. Então nós vivemos uma situação falsa. Eu acho que nós temos que agir onde? Impedindo a gravidez, tentando evitar a gravidez, oferecendo métodos anticoncepcionais, agindo com as meninas, assim que começa a vida sexual, e orientando os meninos, que são responsáveis também, que a responsabilidade de uma gravidez indesejada não é da mulher só, é dele também. Você tem que fazer um processo educativo aí e dar acesso, porque não adianta nada educar se depois a menina não tem acesso ao contraceptivo, ou o menino não tem acesso ao preservativo. Agora, há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, parada hoje no Congresso, que quer proibir o aborto até nas circunstâncias mais difíceis, como, por exemplo, o feto anencéfalo, quando há risco para a gravidez da mulher ou estupro. Como é que o senhor vê isso? Olha, o Congresso Nacional é formado basicamente por homens, não é? Gravidez é um processo feminino. Puramente feminino. O nosso papel como homens é irrelevante. Irrelevante. Você faz um sexo ao acaso com uma mulher qualquer. Essa mulher vai ter um filho. Você vai dizer que esse filho é seu, na verdade? biologicamente é seu, porque tem metade dos seus genes. Você nunca mais viu essa pessoa, nunca mais, nem ela te viu, nem ela sabe quem você era, nem nada. Agora, ela tocou essa gravidez até o fim. Fez igualzinho, levou a gravidez igualzinho que a outra, que é casada, no civil, no religioso, tudo certinho. A gravidez é um processo feminino, o homem não tem nada a ver com isso. Ele colabora com uma célula. Uma célula. A mulher pega essa célula dele e constrói uma criança em 9 meses, que nasce com boca, nariz, 2 olhos. Por isso que eu digo que é um processo puramente feminino. Você vai ser pai dessa criança? Vai, depois que a criança nascer. Aí você pode dar ser um pai maravilhoso. Então ficam esses homens que não têm ideia do que é esse processo, impondo regras. É uma forma de subjugar as mulheres. Sabe, você tem um feto anencéfalo, nasce sem sistema nervoso central. Pô, o que caracteriza a vida humana? Você tem 30 e poucos anos, sofre um acidente de moto numa rua brasileira qualquer. Chega no hospital, vai para o UTI, eles fazem um ultrassom, não chega sangue no cérebro. Morte cerebral. Morte cerebral, você liga para a central de transplantes, você é jovem, saudável, vão lá, eles tiram o seu coração, tiram o rim, tiram o pulmão, tiram ossos, tiram pele. Mas você não estava morto. Seu coração estava batendo. Qual é o critério que nós usamos para poder fazer essa doação involuntária de órgãos? Né? Você não está ali para decidir mais nada. O critério é uma hierarquia entre os tecidos. Nós consideramos que a condição humana está ligada ao funcionamento do sistema nervoso central. A hora que o meu sistema nervoso central para de funcionar completamente,
eu não sou mais um ser humano. Aí pode tirar meu coração. Agora, você tem um feto anencéfalo, ele nasce sem cérebro, ele não tem nenhuma condição de sobrevivência. E aí você diz que ele que é uma vida, que essa vida tem que ser respeitada, então vamos parar de fazer transplante. Vamos acabar com essa falsidade. Né? Se eu tiro o cérebro de quem, se eu tiro o coração de quem o cérebro não funciona, não vem com essa conversa com o encéfalo, pelo amor de Deus, não é? Eu vi um vídeo do senhor que viralizou recentemente sobre LGBT. Bueno, en lo que toca a la cuestión del aborto es basicamente eso, né? Mas eu acho assim que é interessante o ponto de vista que ele traz aí sobre a questão do aborto, porque faz parte da realidade, né? Eu acho que o mais importante para poder combater o aborto é você trabalhar na prevenção, tá? Si nosotros miramos acá, por ejemplo, a nivel mundial, ¿qué pasa con los países que tienen el aborto legalizado? Tá? Tudo aquilo que está em verde são os países que têm o aborto de uma forma legal, ou pelo menos é despenalizado o aborto. Y los países que tienen prohibido son los que están en rojo, entre ellos Paraguai, Brasil, né? E alguns países da África. O que dizem, por exemplo, as pessoas? Que os países desenvolvidos, eles liberam o aborto, e os países subdesenvolvidos, eles têm proibido o aborto, tá? Aí a relação de causação, eu acho que não tem um pouco assim, nada a ver com a situação do desenvolvimento ou não. É outra questão. ¿Ah? Ahora, lo que nosotros sí o sí tenemos que analizar bien a nivel científico es esto. Se a gente quer fazer um debate sério sobre a questão do aborto, então a primeira coisa que a gente tem que parar de perguntar é quando que começa a vida. Porque essa é a pergunta que mais se realiza quando a gente tenta abordar a questão do aborto. Quando que começa a vida? Aí alguns falam que a vida começa a partir da concepção, outros falam que a vida começa a partir da 20ª semana, outros falam que a vida começa a partir do 4º mês. Então, não existe um critério único e fica inviável qualquer tipo de debate sobre o assunto. Então, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la salida? Entonces, la mejor salida es lo que hoy en día nos dice la ciencia. Y la ciencia ha evolucionado mucho. Hoy en día nosotros sabemos que la vida en realidad es una continuidad evolutiva. Não é que a pergunta não é quando que começa a vida. A vida já começou há milhões e milhões de anos atrás. O que nós temos hoje em dia é uma evolução contínua dessa vida que já começou há milhões de anos. Todos os organismos estão em constante mudança. Essas mudanças são graduais e a gente não percebe essas mudanças em um ciclo. Essas mudanças são também acumulativas, né? Então, isso é o primeiro que nós temos que entender. Não é que a vida, não é quando empieza a vida já começou. A outra questão é que não existem fronteiras na natureza. Tá? Não é, por exemplo, como muitas pessoas acham que essa primeira célula que acontece na concepção, que depois se vai transformar em um embrião, aí depois da 20ª semana ela vai ter vida, ou depois do 4º mês de gestação. Então não existem essas fronteiras na natureza. Sim, a embriologia está muito avançada, exatamente, a partir da fecundação. Até mesmo por uma questão assim, quando o óvulo e o espermatozoide se unem, começa um processo que vai terminar com o nascimento de um ser humano. Com aquela união, não vai sair nenhum outro ser. Então, você dizer assim, que aquela vida ela vai começar só a partir do momento em que ela vai ter o seu sistema nervoso central, ou a partir do 4º mês, então esse tipo de critério não é um critério muito sério para analisar a questão do aborto. Ela é um pouco mais complicada que isso, né? Pero sim estão, os critérios existem, cada religião, por exemplo, tem o seu critério, que também é válido, tá?
mas eu digo assim, que a nível científico não existem essas fronteiras. Na natureza não existe essa fronteira, que a vida começa a partir desse momento e não daqui, né? Ahora, lo que nosotros sí podemos debatir es si es o no es un individuo el embrión. É ainda um ser humano único, sim, é único. Agora, o que a gente vai debater aí se é ou não é um indivíduo. Se aquela primeira célula que se transforma em embrião, ele é ou não é um indivíduo, ele é ou não é um ser humano, ele tem ou não tem vida. Porque se ele tem vida e se é um indivíduo, então ele precisa da proteção internacional dos direitos humanos, como a gente já abordou aqui uma vez, né? Então é esse tipo de coisa. Existem vários argumentos, várias posições que vamos analisar aqui. Entonces, preguntar, por ejemplo, ¿qué es un individuo? Esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la filosofía, que nos va a dar algún tipo de luz, mas só para entender também o posicionamento de algumas posições aí que estão contra ou a favor do aborto. Para el existencialismo, el individuo es un ser libre, y como el embrión no tiene libertad, entonces no es un individuo. Hegel, por exemplo, ele fala que o ser humano também é interpretação. Então, a realidade, ela não tem nenhum sentido. Quem dá sentido ao mundo é o ser humano, tá? Então, na realidade, tá, não existe essa questão do sentido. Então, como o indivíduo, ele ainda como o embrião, ele ainda não interpreta, e então ele não é um indivíduo, então se podría aceptar el aborto. Tenemos, por ejemplo, a John Locke, que dice que el individuo es un conjunto de experiencias, ¿tá? Entonces, ese individuo tiene que tener experiencia para ser individuo, ¿tá? Gameta não tem... a gente está falando aqui a partir da fecundação del espermatozoide con el óvulo. Bueno, ahora, esto también es interesante. Hacia el año 2011, más o menos, se había hecho un estudio en Londres, ahora no me acuerdo el nombre de la pesquisadora, que hizo un estudio interesante, que desde el momento de la fecundación hasta esa primera célula que se transforma en cigoto, después se transforma en mórula, en embrión, hasta implantarse en la pared uterina. Existe todo un trayecto, y durante ese trayecto hay como una especie de comunicación del cuerpo de la mujer con ese cigoto, con esa mórula, con ese embrión, tá? Então, por exemplo, o que acontece no nosso corpo quando a gente tem um corpo estranho? Entra, por exemplo, um espinho no nosso dedo, o que o nosso corpo faz? Ele tem um mecanismo para expulsar esse corpo estranho do nosso corpo, né? Então, isso é o que passa quando há um corpo estranho. O embrião também é um corpo estranho ao corpo da mulher. Sin embargo, no sucede ese proceso de expulsión, y es totalmente lo contrario. Es como que el cuerpo ele vai ajeitar para que possa ocorrer a implantação desse embrião no útero. O sea, hay todo un mecanismo de protección y de comunicación acá con el cuerpo y con ese embrión. Entonces, todo esto también es importante tener en cuenta a la hora de hacer una valoración moral de la cuestión del aborto. Ahora, vamos con el concepto de aborto, que también es interesante analizar. ¿Cuál que es el concepto de aborto que nós encontramos por ahí? Ele fala así: es la interrupción del embarazo tras la implantación del embrión, tá? Antes de la 20 semana. Esse é o conceito de aborto. Interrupção da gravidez antes da 20 semanas. Ahora, lo que yo critico un poco es esta palabra interrupción. Porque, ¿qué significa interrupción? Interrupción es lo que nosotros hicimos ahora, por ejemplo,
a gente fez aí um intervalo para tomar uma água, mas a gente voltou para retomar a aula, né? E isso não acontece no caso do aborto. Então, eu acho que a palavra mais correta para ser utilizada aí é a finalização da gravidez, e não a interrupção, porque ele não volta, no vuelve a reanudar. Pero es una crítica que yo hago, pero eso es lo que se encuentra en los manuales, ¿verdad? Interrupción. Lo que nosotros analizamos a nivel ético en el caso del aborto es la autonomía de la mujer. Entonces, ¿puede la madre decidir por el feto? Ou seja, a autonomia da mulher, ela é de uma forma absoluta como para decidir sobre esse feto? Então, isso é lo que más o menos acá se trata de discutir. Otra cosa también que traigo acá es cómo se dice aborto, por ejemplo, en el lenguaje de Libras, que es muy interesante. Bueno, veamos cuáles son las posiciones. A ver um pouco, Natasha. Na minha opinião, sim, porque ela terá autonomia sobre a vida dele também, pós-parto, até que atinja a maioridade. Então, nada mais do que tem a autonomia do feto também. Então, nada mais justo que tenha que o feto tenha autonomia. Eu não entendi bem, mas interessante. Bueno, ¿cuáles son las posiciones a favor del aborto? É uma questão para ser debatido, né? Bien. ¿Cuáles son las posiciones a favor? El primer argumento que vamos a tener a favor del aborto va a ser el argumento que se llama pro-aborto comum. Tá? Isso aqui é importante que vocês tenham em conta. Argumento pro-aborto comum. Esse é o primeiro argumento. Eles partem do princípio de que os fetos não são pessoas. Tá? Então, esse é o argumento principal do argumento pro-aborto comum. Si los fetos no son personas, entonces el aborto es moralmente permisible. ¿Tá? Ese es el argumento principal. El otro argumento a favor del aborto es el argumento feminista de la autonomía, que dice que si la prohibición del aborto, o sea, prohibir o aborto, si a prohibição do aborto viola a autonomia das mulheres, então a proibição do aborto não é moralmente permitida. Então, isso é o argumento que utiliza o argumento feminista da autonomia. A proibição do aborto não é moralmente permitido porque viola a autonomia da mulher. ¿Ok? E quais são as posições que há em contra do aborto? Nós vamos a ter acá el primer argumento en contra del aborto, que es el argumento pro vida común. ¿Tá? Entonces, esta posición, este argumento parte de la premisa de que todos los seres humanos tienen derecho moral a la vida. ¿Tá? Y la otra premisa es que los fetos son seres humanos, ¿tá? Porque desde el momento de la unión del espermatozoide con el embrión, inicia un proceso que va a terminar en el nacimiento de un ser humano. Entonces, ellos consideran que los fetos son seres humanos. Por lo tanto, los fetos tienen derecho moral a la vida.
Y eso significa que tiene que ser protegido por las legislaciones también. El otro argumento en contra del aborto es el argumento de la potencialidad. Qual que é o argumento aí da autonomia pro aborto comum? Eles dizem que o feto não é pessoa, certo? ¿Qué dice el argumento de la potencialidad? Que los fetos, si aún no son personas potenciales. Existe uma potencialidade. Tá? Se eles ainda não são pessoas, existe um processo aí que vai terminar no nascimento de um ser humano que vai se transformar depois em pessoa. Aí a gente vai analisar o que significa pessoa. Entonces, ese es el argumento de la potencialidad que está en contra del aborto. Los fetos son personas potenciales, por tanto, los fetos tienen derecho moral a la vida y tienen que ser protegidos. Esos son los dos argumentos más utilizados para hablar a favor o en contra del aborto. Vamos a ver los tipos de aborto que existen. Hay un aborto espontáneo, es cuando un embrión o un feto sucede antes de la 20 semana de embarazo y esto no causa ningún problema a nivel ético porque es espontáneo, ¿no? Pero hay un aborto que es un aborto inducido que se llama el aborto eugenésico. La palabra eugenia significa seleção. Então você utiliza o critério da perfeição. Se aquele feto ele não é perfeito, ele tem algum defeito físico ou terá alguma doença, então é realizado o aborto com esse critério de perfeição. Então, isso é o mais importante que vocês tenham em conta. O aborto eugenésico utiliza o critério da perfeição. Agora, vamos ver o outro lado da questão. Aqui, por exemplo, o aborto eugenésico, você utiliza o critério da perfeição. O feto ele tem alguma malformação, alguma doença, então você realiza o aborto. Mas vamos ver do outro lado. A presença de algum tipo de anomalia, de algum tipo de malformação, isso, por exemplo, privaria a essa pessoa da dignidade humana e dos direitos. Você tem aí, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tenha uma deficiência física, uma pessoa com síndrome de Down. Pelo fato dessas pessoas terem essas condições, isso privaria as pessoas da dignidade humana, isso privaria das pessoas do direito que tem, por exemplo, a vida. Então, outro ponto de vista, ¿verdad? Então, si nosotros argumentamos que en realidad no priva a nadie de la dignidad, entonces con este aborto eugenésico, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está condenando a muerte a esa persona, a ese ser humano antes de nacer. Hay el aborto inducido. O aborto que nós estamos analisando aqui é o aborto induzido, o aborto procurado. Hay varias técnicas acá, pero hay también un aborto indirecto. El aborto indirecto es realizado cuando no se busca el aborto, pero, por ejemplo, hay una intervención para salvar la vida de la madre y con esa intervención viene a ocurrir el aborto. Luego hay también lo que se llama el aborto terapéutico, que para la realización del aborto terapéutico es utilizado, por ejemplo, criterios médicos. Por ejemplo, cuando está en riesgo la vida de la madre, para salvaguardar la salud física o mental de la madre, caso de estupro, por ejemplo, deixa eu ver aquí, la salud física podría ser, por ejemplo, en caso de incesto, depende mucho de la legislación también eso, cuando hay alguna enfermedad congénica, alguna enfermedad genética, y también en caso de que no es muy común, pero puede ocurrir, que sería la reducción de embriones o fetos en embarazos múltiples, cuando se realiza, por ejemplo, la fecundación in vitro. Entonces, en esos casos, se hace una reducción de embriones para que no
ese embarazo no ponga en riesgo la vida de la madre. Entonces, esto es lo que se llama aborto terapéutico y que hay toda una discusión ética sobre la legitimidad de este tipo de aborto también. ¿Cuál es el fundamento de la prohibición absoluta del aborto directo? Existe uma razão que seria a morte do inocente. Entonces, a nivel moral, a nivel ético, no se justifica, no se puede justificar la muerte de un ser humano inocente. Y ese es el fundamento que se utiliza para la prohibición del aborto, porque quien realiza el aborto no realiza el aborto como un fin en sí mismo. Tá? O aborto, no caso, seria um meio para você alcançar um fim. Tá? Ninguém aborta por abortar, aborta porque quer alcançar um fim. Então, nesse sentido, seria a morte de um ser humano inocente. Esse é o fundamento da proibição absoluta do aborto. E a partir dessa proibição, vão a surgir duas teses éticas fundamentais, que, em primeiro lugar, seria que todo indivíduo da espécie humana, solamente por ser humano, possui dignidade de persona e é titular de direito à la vida, con independencia de cualquier tipo de carácter, étnica, puede ser inclusive si tiene alguna malformación, si tiene, por ejemplo, algún síndrome. Entonces, todo individuo posee dignidad y es titular del derecho a la vida. Esa es la primera tesis ética que surge a partir de esa prohibición. La segunda tesis sería que esa dignidad y ese derecho a la vida implican que jamás es lícito procurar la muerte de un ser humano inocente, ni como fin, ni como medio para alcanzar otro fin. Entonces, ese es un principio inclusive kantiano que dice que el ser humano no puede ser utilizado como un medio, sino como un fin. ¿Cuáles son las posiciones de la religión sobre el aborto? Ahí no vamos a tener mucho problema porque casi todos son parecidos. El Islam, por ejemplo, está en contra del aborto, pero el Islam considera que la vida empieza a partir del 4º mes de gestación. Para el judaísmo, por ejemplo, que también está en contra del aborto, sin embargo, la vida empieza desde el nacimiento de la persona. Y para el cristianismo, acá la Iglesia Católica, la vida empieza en el momento de la concepción y que no se puede aceptar ningún tipo de aborto, pero existe ahí la posibilidad de que muchos autores moralistas católicos hablan de que se puede plantear en el caso cuando hay un conflicto de valores iguales, y valores iguales estamos hablando del valor de la vida de la madre o el valor de la vida del feto o del embrión en este caso, ¿verdad? Bueno, perguntas. Se vocês não têm pergunta, eu faço a pergunta. La primera pregunta acá, de todo lo que ya dije, el argumento pro aborto común parte del principio de que el aborto viola la libertad de la mujer. ¿Falso o verdadero? Pro aborto común. Pro aborto común. Ese principio, el aborto viola la libertad de la mujer, no es de pro aborto común. Ele é da autonomia feminista. Tá? Então, isso aqui é falso, porque o argumento do pro-aborto comum parte do princípio de que o feto não é persona. Tá? Então, esse é o princípio pro-aborto comum. Pergunta número 2. Qual é o conceito de aborto? Tem 3 conceitos aí. Qual é o verdadeiro? A, B, C ou D? A, B, C, né? Só tem 3. Exacto. Antes de la 20 semanas, muy bien. Aborto eugenésico. Utiliza el criterio de qué cosa? A, mejoramiento, utilidad, político, perfección. Utiliza el criterio de perfección. Muy bien. Exacto. Y ahora vamos a
hablar de lo que significa persona, ¿ok? Até aqui alguma pergunta? Tá tudo certo? Ok. Bien. Una pausa de un minutito y ya vuelvo.